Diz assim o texto, do verso 1 até o verso 19. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredearam, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, e os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra temeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim, voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de águas o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença e as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor. Quão forte soprou das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi ao meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Meus irmãos, esse texto é um texto escrito por Davi. Se você voltar à sua Bíblia, você vai ver que tem um subtítulo lá escrito assim, se a sua versão for a mesma da minha, vai estar assim: para o mestre de música, de Davi, seu servo do Senhor, ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, e aí começa então essa poesia, esse cântico. O livro de Salmo é o inário da Bíblia, é o inário do povo de Israel. São as músicas que o povo de Israel cantava em determinadas circunstâncias, cantavam por causa disso ou por causa daquilo. Esse texto foi escrito por Davi, segundo alguns estudiosos, já velho. Davi já tinha passado por toda a sua experiência de vida, por todas as grandes lutas que um homem como ele passou. E olha que Davi passou por realmente terríveis lutas, lutas assombrosas. Tentaram matar ele, Saul, quando ele era ainda menino. Saul rei, soube que Deus havia ungido ele para ser rei, um futuro rei. Saul ficou enciumado e tentou matar ele. Davi fez um monte de besteira. Davi tentaram matar ele, os seus filhos. Um de seus filhos tentou tomar o reino do pai. Davi passou por lutas assim terríveis. E esse salmo é uma espécie de conclusão da experiência dele e da vida dele. E Davi traz reflexões importantíssimas que eu queria trazer para nós nessa noite, que é uma noite tão diferente. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Para mim, o sermão mais difícil de preparar é o dessa data aqui. Então observe que, como pastor, eu fico assim pensando na carinha de cada um, no coração de cada um, e peço a Deus, Deus tenha misericórdia, porque não deve existir um sermão que dá estudo de resposta, é pergunta demais. Mas Deus foi tão gracioso comigo, esse ano em especial, que na verdade, esse não foi um texto que eu fiquei assim pensando, ou que eu fiquei meditando e procurando, não. Eu simplesmente estava preparando um outro sermão, semanas atrás, e aquele preparativo me levou a esse texto do Salmo 18, esse texto falou comigo de maneira tão profunda, tão real, nós estamos aqui meditando nesse texto.
E esse texto, como eu já disse, é de alguém que temia o Senhor profundamente e que tinha vivido experiências de todos os tipos que você possa imaginar. Tinha passado por lutas terríveis na alma e na carne. E ele então está chegando a algumas conclusões aqui interessantíssimas, depois de passar por algumas experiências. A primeira delas é uma declaração. Observe o que ele diz do verso 1 até o verso 3. Ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, eu te amo, ó Senhor. E agora ele vai dar 8 adjetivos para a relação que ele tem com Deus. Ele diz que Deus é a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. Ele está descrevendo o seguinte: eu vivi a vida, eu passei por experiências, eu passei por lutas terríveis, eu sofri na carne e na alma, e a conclusão que eu cheguei é o seguinte: Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Deus foi refúgio quando eu precisei. Deus foi salvação quando eu precisei. Deus foi escudo quando eu estava sendo atacado. Deus foi tudo o que eu precisava. E a primeira resposta de Deus para nós nessa noite é o seguinte: eu e você precisamos ter a consciência, mesmo que eu e você não tenhamos percebido isso, Ele foi e é tudo o que eu e você precisamos. Deus é tudo o que eu preciso. Ele é refúgio, Ele é abrigo, Ele é fortaleza, Ele é escudo, Ele é cuidado, Ele é carinho, Ele é afago. Deus é tudo o que eu e você precisamos. Ao longo de uma vida, Davi descreve de maneira poética e linda a intimidade que esse homem desenvolveu com Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas. Essa é uma lição que eu e você precisamos aprender, meu irmão. Diversos compromissos. Com Deus, então, nem se fala. Vamos dizendo assim: dessa vez eu vou ler a Bíblia toda, não tem nada que me impede de fazer isso. E você não passou de Gênesis capítulo 3. E Deus está falando para nós: você precisa perceber que eu sou tudo o que você precisa. Ao ponto de que eu e você possamos fazer a declaração que Davi fez: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, eu te amo. Mas talvez você pense assim: para Davi é fácil. O que ele passou para fazer uma declaração tão bonita, tão forte como essa? O resto do texto. Olha o que diz o verso 4 em diante. Diz assim: as cordas da morte me enredaram, me envolveram. As torrentes da destruição me surpreenderam. O pessoal estava fazendo uma escalada na cachoeira aí, e veio tromba d'água, exatamente. Surpreendeu essa galera que estava ali, e somente um deles sobreviveram. Eu li o testemunho dele ontem, falando para uma entrevista no jornal sobre isso, dizendo que foi algo assim que os surpreenderam de forma que eles não esperavam. E veio aquela tromba d'água por causa da chuva, então o volume de água do rio se elevou, e quando veio com uma força absurda, e ele milagrosamente sobreviveu. O que Davi está dizendo aqui é que a experiência dele com a morte foi exatamente essa. Ele percebeu que ele já estava completamente cercado por ela, e foi como uma torrente que o surpreendeu, é como uma tromba d'água. Essa é a ideia que Davi está trazendo aqui. É esse tipo de experiência que ele viveu. As cordas do Sheol, que significa sepultura, lugar de morte, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Ele se deparou numa situação de tal forma que não tinha mais esperança, expectativa de solução ou de nada mais. Imagine uma pessoa já enterrada no caixão, presa lá. Esse é o cenário que ele está narrando aqui. É esse tipo de dor que o surpreendeu. É esse tipo de circunstância que o envolveu.
Foi uma dor terrível. Foi algo que ele não podia mensurar. Mas Davi fez alguma coisa espetacular. Olha o que Davi fez. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Isso aqui me lembra o texto de Jonas. Jonas é aquela história daquele profeta mais ou menos, porque ele é mais ou menos, fala a verdade. Deus falou para Jonas assim: você vai pregar em Nínive. Jonas falou: beleza. Assim, qual que é o lugar mais longe que tem na terra? Tarsis. Quero uma passagem para lá. Entrou no barco e foi. Deus veio então com uma tempestade naquele barco, e o barco começou a quase que naufragar, e o Jonas estava lá dormindo, cegado, tranquilo. Você vê que eu não tinha nem peso na consciência de ter mentido para Deus. Quando os caras acordaram o Jonas percebeu a situação. Ele disse: joga no mar, porque o problema sou eu. O negócio é que eu menti para Deus, e se vocês me preservarem, Deus vai matar todo mundo. Me joga no mar, que você vai ver que vai ficar tudo certo. Os caras jogaram Jonas no mar, e o mar se aquietou. Diz o texto de Jonas capítulo 2, que Jonas afundou, ao ponto dele chegar no fundo do mar. E quando ele chegou no fundo do mar, ele clamou pelo Senhor. No caso de Jonas, ele clamou ao Senhor como última solução de desespero, ou como último ato de desespero. E talvez Deus tenha provado ele dessa forma, para mostrar que nós, no caso Jonas, precisava de Deus, e que uma hora a gente ia ter que perceber isso. Algumas circunstâncias das nossas vidas nós percebemos isso, é ou não é verdade? Quantas vezes nós viramos para a pessoa e falamos assim: agora é só Deus mesmo. Ou seja, você está admitindo, independente da sua crença, do tamanho da sua fé, que realmente agora é só Deus, ou seja, precisa dele. Há uma necessidade de que ele intervenha naquela situação. E às vezes Deus realmente cria circunstâncias para que eu e você percebamos isso, como foi o caso de Jonas. O caso de Davi é diferente. Davi não, ele foi surpreendido pelos seus inimigos. Ele foi cercado, a morte era certa, a agonia, a dor dele era tremenda. Mas a percepção é a mesma. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E é por isso que ele clama, ele grita por socorro. Sabe, meu irmão, uma das coisas que a gente sempre promete que vai fazer e não faz, é um compromisso de intimidade com Deus por meio da oração. A gente sempre diz que vai orar mais, a gente sempre diz que vai mudar assim e tal, mas a gente não ora assim. E o que mais me impressiona é que às vezes as pessoas estão completamente desesperadas. Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Você já falou com Deus? Uai, não. Como assim? Uai, precisa falar com Ele? Uai, é bom, né? Você precisa demonstrar dependência. Seu coração precisa demonstrar retidão. Seu coração precisa demonstrar que está completamente dobrado aos pés do Pai. Nós precisamos aprender mais essa lição com Davi. Nós precisamos clamar ao Senhor. Olha só que coisa interessante que Calvino diz: aprendamos, pois, que tal exemplo é posto diante de nossos olhos, para que nenhuma calamidade, por maior e mais opressiva que seja, não nos impeça de orar, tampouco crie em nós alguma aversão ou desânimo à oração. Foi a oração que trouxe Davi os frutos maravilhosos, resultados de que ele fala um pouco adiante. E desse fato se torna ainda mais evidente que o seu livramento foi efetuado pelo poder de Deus. Meu irmão, nós precisamos acordar para a necessidade da intervenção de Deus na nossa história. Isso é real. Às vezes nós vivemos a nossa vida como se Deus fosse secundário. Você toma uma decisão errada, caminho completamente errado, dá errado, e aí você diz para Deus assim: Deus, por que o Senhor permitiu que eu fizesse isso? Eu fico pensando que Deus, óbvio que Ele é soberano, mas Ele deve olhar para nós e dar uma risadinha assim. Mas você nem perguntou nada para mim, Yuri.
Você não quis saber do meu conselho, você não quis saber da minha instrução, você não quis saber dos meus caminhos, você simplesmente foi andando, tomando decisões, deixando ser levado, deixando ser conduzido pela circunstância, pelo coração, pelo orgulho, pela qualquer coisa que seja. Eu e você precisamos perceber o amor do Pai nas nossas vidas, meu irmão, de maneira real. E nada, nenhuma circunstância pode nos impedir de gritar socorro para Deus. Qual é o seu problema? Quais são as dores que te afligem? Você já colocou isso diante de Deus? Sim mesmo, de verdade? E se colocou, você fez o que Ele te instruiu para fazer? Quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim para mim: não vai, porque se você for, vai dar errado. Eu ia, o que acontecia? Dava errado. Acontecia de novo. Minha mãe dizia de novo: não vai, vai dar errado. O que acontecia? Dava errado. Você quer saber o pior? Eu cresci, virei adolescente. Sim, mais adolescente, quase adulto. Minha mãe disse: não vai. Mas eu fui e deu errado. Por que eu estou contando essa história, meu irmão? Porque o caminho que dá errado, você já conhece. O caminho que dá errado, você já conhece. E Deus está falando conosco nessa noite mais uma vez: não vai por ali, não vai, que vai dar errado. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: para onde você vai? Por onde você vai? Por onde você vai? Olha só que experiência extraordinária de Davi. Isso aqui é fantástico. Davi faz a declaração: eu amo ao Senhor porque Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escudo, Ele é o poder, Ele é a salvação, Ele é libertador, Ele é tudo. E eu sei disso porque eu passei pelo Sheol, eu passei pela sepultura. A morte me envolveu de uma forma que não tinha como eu sair, e eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu grito, diz o verso 6, Ele ouviu o meu clamor. E olha a visão que Davi tem de Deus. Essa é uma linguagem poética, viu, meu irmão? O que eu vou ler aqui agora é uma linguagem poética, mas olha só a visão que Davi tem da descida de Deus ao encontro do clamor dele. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque Ele se irou. Deus ficou irado com aquilo que estava acontecendo com Davi. Suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu brasas vivas e um fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Meu irmão, isso aqui é demais. A percepção de Davi diante do clamor que ele fez, da resposta de Deus, é como se Deus tivesse aberto os céus, rasgado os céus, e tivesse vindo de lá e chegado para resolver a questão. Isso não é extraordinário? Você tem um Deus que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que está disposto a deixar o seu lugar de conforto, o seu trono, para ouvir um clamor de você, e chegar com as narinas saindo fumaça, com a boca saindo brasa e fogo de ira, diante do clamor que você fez, para chegar para resolver a questão. Deus rasga os céus e desce de lá, e chega enfurecido para resolver a questão. Olha só a descrição de Davi, poética, isso é poético, viu, meu irmão? Nuvens escuras estavam sob os seus pés, montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos, com os seus raios os derrotou. O fundo do mar me apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela sua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das suas narinas. O que Davi está descrevendo é um Deus tão poderoso, que só dele fazer assim, ó, a terra tremeu,
o mar se abriu, deu para ver o fundo do mar. Os fundamentos se tornaram visíveis, os fundamentos da terra. Esse Deus é tão grandioso, esse Deus é tão imenso na visão de Davi, que para ele não era uma questão de melhor oportunidade clamar a Deus, era uma questão de única expectativa de esperança clamar a Deus. Não é daquele tipo assim, vou falar com Deus para ver se Ele resolve. Para Davi é o seguinte, eu vou falar com Deus porque Ele resolve. Os fundamentos da terra ficam expostos. Tamanho é o poder e a grandiosidade desse Deus. Você já imaginou um Deus grande desse? Eu achei essa figura na internet, eu achei muito legal. Um pezão pisando sobre a terra. Eu sei que aqui está parecendo que é um pedacinho de terra, mas eu lendo esse salmo de Davi e vendo essa figura, a minha impressão é que esse pé está cobrindo toda a terra. Tamanha é a imensidão desse Deus. É como se a terra fosse uma bolinha de futebol para Deus. Melhor, uma bolinha de gude. Tamanha é a imensidão e a grandeza desse Deus. Essa é a visão que Davi tinha. Eu te pergunto, meu irmão, qual é a visão que você tem do seu Deus? Isso vai mudar a maneira que você vai. Se você crê num Deus que é realmente grande, imenso, poderoso, encara de frente. Não, você ainda não está entendendo a grandiosidade do Deus que eu estou descrevendo para você nessa noite. Deus é grande. Deus é grande, Deus é grande. O texto caminha para o fim, no verso 16, Davi diz assim: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Davi reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez e a sua incapacidade de resolver, algo que eu e você precisamos fazer muito mais vezes. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque Ele me quer bem. E na verdade, quando eu olho para esse salmo de Davi, um Deus que foi lá, pegou Davi pela mão e trouxe, resgatou ele dos inimigos que eram mais fortes do que eles, colocou ele no colo e protegeu. E Davi percebe, você sabe por que Deus fez isso tudo? Porque Ele me quer bem. Davi não está dizendo que é porque ele era rei ou foi rei ungido, que Deus fez com que ele fosse retirado desse lamaçal, dessa circunstância adversa. Não. Davi está dizendo assim, ele fez tudo isso porque Ele me quer bem. Que é uma forma de dizer, porque Ele me ama. O salmista atribuiu seu livramento não a alguma outra causa, além do mero beneplácito, ou seja, do bom propósito de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, Davi estivesse dizendo o seguinte: Ele me livrou porque Ele me amava. Ele me livrou porque Ele me amava. Ele me livrou porque Ele me quer bem. Ele me livrou porque Ele demonstra o amor dEle todos os dias por nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meu irmão: Deus nos convida para uma relação pessoal com Ele. Porque você já sabe o caminho que não dá certo. Você já sabe o caminho que não dá certo. Vamos buscar o Senhor de modo que Ele seja minha esperança, minha força, meu libertador, minha fonte de alegria, meu renovo. Que Ele seja tudo em mim e para mim. Deus tem que ser tudo, 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 tudo para você, em você, por você, com você. Perceba que Davi está descrevendo dias angustiantes, dias terríveis, dias em que ele percebeu a morte de forma real, de forma visível, mas então ele simplesmente se lembrava de quem era a esperança, o refúgio, a fortaleza, o renovo, a alegria. Deus é o seu refúgio,
Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que pode mudar a sua história verdadeiramente. Saiba que Deus rasga o céu, vem com seu furor e amor para livrar os seus filhos amados. Nunca, nunca se esqueça disso. Deus te quer bem, meu irmão. Deus te ama. Ele rasga o céu se necessário. Ele enfrenta todos os seus inimigos. Ele te livra do Sheol. Ele traz paz. Ele traz luz. Ele traz graça. Ele traz vida. Porque Ele é Deus. Como o pessoal diz por aí. Vai com tudo, meu amigo. Vai ter lombada? Vai. Vai ter estrada esburacada? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas Deus está comigo. E eu vou enfrentar com ânimo, com alegria, porque eu sei que Ele me ama e eu sei que Ele quer bem. Amém? O testemunho de Davi é um testemunho de experiência para nós. Isso pode alcançar o seu coração e falar assim: realmente eu preciso ir nessa direção aqui. Esse salmo, essa declaração de amor de Davi por Deus, Ele te ama. Ele está disposto a rasgar o céu por você. Aliás, Ele já demonstrou isso na cruz. O próprio Deus se fez homem. O próprio Deus se humilhou, se encarnou, viveu, caminhou entre nós, sofreu todas as dores possíveis, morreu por mim e por você. Então Ele já demonstrou, meu irmão, o que Ele está disposto a fazer por você. Ele está disposto a fazer tudo por você. O convite que eu tenho para você nessa noite é: se disponha a fazer para Ele também. Se disponha a amá-lo. Entregue seu coração e viva para a glória do Pai. Mas não há tempo mais para você ir pelo caminho errado, meu irmão. Não há tempo mais para você não se reconciliar com Deus. Não há tempo mais para você não mudar a sua vida. Não há tempo mais para você não reconhecer Deus como o Senhor de todas as coisas, como refúgio, como fortaleza, como abrigo, como alegria. O tempo é agora. Por isso eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para você concentrar agora o seu coração, a sua mente, somente no Senhor. Essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Petrópolis, ó Pai, seja instrumento Teu, com ousadia, com poder, com criatividade, com temor, com amor. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor, ó Deus, abençoe a nós como igreja, para sermos instrumentos Teus, para fazermos a diferença, para atingirmos essa cidade, com o poder do Senhor, ó Deus, que o Evangelho do Senhor resplandeça sobre esse lugar, que assim, ó Pai, nós possamos estar completamente rendidos ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, amém, ó Pai.